Como nós avisamos aqui no começo do programa, a gente agora recebe aqui, tem a honra de receber o Dr. Marcelo Barbosa, ortopedista, colega nosso aí de hospitais, né, de centro cirúrgico, né, Marcelo? Sim. E é uma honra poder lhe receber aqui, meu amigo. Mas fala um pouquinho de você pra gente, formação, residência, o que é que você faz hoje em dia, como que você ajuda as pessoas, Marcelo? Eu sou médico ortopedista, professor universitário. Eu adoro ser professor, gosto É bom, do né? ensino, né? Sou professor da Universidade Federal do Piauí já há 18 anos. Da Unifacid, Idomed, né? Também sou professor de uma instituição privada. Ortopedista, atendo adulto, criança, idoso. Adoro atender criança, idosos, e tenho uma subespecialização em ortopedia oncológica, que é uma área de atuação no campo da ortopedia hoje. Perfeito, Marcelo. Então, assim, são muitos serviços, né? Uma rede ampla. Mas você falou que gosta de atender crianças. E nossa intenção aqui realmente é a gente falar um pouquinho sobre hábitos hoje infantis, né? Como que isso pode ter mudado ao longo dos anos e qual o impacto que alguns hábitos ruins podem ter, sobretudo, no sistema esquelético da criança. Então, especificamente hoje em dia, crianças que têm aquele material escolar que precisa ser levado, que precisa de um suporte, de um tipo de mochila adequado. Atualmente, doutor Marcelo, como é que você vê o comportamento, os hábitos infantis hoje, sobretudo na necessidade que as escolas exigem hoje, com essa carga a mais que eles têm que levar, com postura? Como que você tem visto isso hoje em dia? O uso das mochilas é um tema que ele deve ser rotineiramente discutido anualmente, sempre no começo do período escolar, no intervalo também, no meio do ano deve ser discutido, porque o uso inadequado de mochilas muito pesadas, elas provocam muita dor. Pode provocar piora de algumas doenças musculoesqueléticas. A escoliose é o tipo de desvio mais famoso do esqueleto axial. A escoliose é uma doença sabidamente genética. Então, existe um mito que usar mochila vai provocar escoliose ou provocar outras doenças. Não existe. O uso da mochila ele vai provocar dor. O uso da mochila errado. O uso errado de mochilas pode provocar dor, lesão ligamentar, lesão muscular, algumas lesões neurais ou até mesmo lesões articulares e ósseas. A gente vê muito hoje, são as crianças usando a mochila de costas, a mochila que usa no dorso, de maneira errada. E existe uma regra já bem conhecida no mundo todo, que a gente sempre fala pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, existe vídeos, a gente faz palestras, já fiz palestras educativas em escolas aqui no Piauí. A gente sempre bate na regrinha do uso da mochila, que é, por exemplo, se a criança pesa 50 quilos, 30 quilos, a mãe, o pai, o cuidador, o responsável, ele tem que ter o cuidado de pesar a mochila. Essa mochila, ela não pode, a mochila de costas, ultrapassar 10% do quilo da criança. Se ela pesa 50 quilos, 5 quilos, no máximo 5 quilos. Se a criancinha pesa 30 quilos, 3 quilos. Tem que ter esse cuidado. O ajuste da mochila ao tronco também é importante. Tem uma dica que é bem fácil de entender, é que a criança, ao colocar a mochila no dorso, a mãe tem que olhar para a parte posterior da mochila, o fim da mochila tem que coincidir com o umbigo da criança, com a cicatriz umbilical. É uma dica extremamente valiosa. Sim, a gente observa nas escolas as crianças usando a mochila muito para trás, ela chega lá perto do glúteo, lá embaixo. Isso faz com que a coluna fosse a lordose, e o excesso desse desvio da coluna para frente pode sobrecarregar os discos, o ligamento, e a criança pode ter dor. Existe um outro tipo de mochila, hoje que é muito utilizado pelas criancinhas maiores, são as mochilas de rodinha. A mochila de rodinha, ela alivia o peso no tronco, mas também não deixa de ser uma mochila que pode provocar dano músculo-esquelético. Por isso que as mochilas de rodinha, elas têm uma alça ajustável. Aquela alça é para ser ajustada de acordo com a altura da criança, a altura do braço ao solo. Então, se a criança for pequenininha, tem que baixar, à medida que ela for aumentando, tem que aumentar a alcinha. Então, para que ela não fique torta também quando for carregar mochilinhas de rodinha indo para a escola. E evitar subir escada com mochila de rodinha. Isso é um hábito que não é recomendado. Quando você falou dessa dica de 10% do peso, que é uma informação importante, técnica, e que muitas vezes eu acho que a gente tem que reforçar para as escolas também. Porque lógico que hoje as crianças elas são sobrecarregadas de conteúdo, talvez os pais da gente às vezes lamentam, os avós ainda dos nossos filhos, lamentam a quantidade, muitas vezes que ele acha que de conteúdo, de material, mas enfim, o mundo moderno é assim, exige aquela carga horária e aquela quantidade de conteúdos.
Mas muitas vezes o material que o aluno precisa levar para a escola vai ultrapassar esses 10% fácil aí, né? Então acho que é realmente uma conscientização também das escolas para que a gente possa trabalhar juntos isso. Existe então um tipo de mochila adequada, dependendo da idade da criança. Vamos considerar que a criança começa a levar a mochila para a escola, sei lá, com 3 anos, 4 anos talvez. E se a gente imaginar nessa primeira infância aí, até a idade adolescente, determinado momento do desenvolvimento, existe alguma mochila adequada? Isso. Na primeira infância, a mochila ela deve ser de rodinha, de preferência de rodinha. Deve-se evitar a mochila do tronco, porque é nesse período que a coluna é mais elástica e está em formação. A coluna está em formação. A gente pode ter um dano de crescimento da coluna, um dano cartilagíneo ou um dano ligamentar. Agora, uma dica também que a gente sempre fala para as escolas é fazer uma logística do conteúdo das matérias, por exemplo. Vai ter aula de matemática, português, geografia, história e inglês no mesmo dia. Tentar fazer o máximo de uma maneira que a criança condense no mesmo dia para que ela leve menos material escolar para a escola ou algumas escolas deixar o material na própria escola, no armário. Sim. Você falou aí de evitar subir escada, né? Lógico, os colégios, a maioria também tem uma rampa ali para acessibilidade, de repente. Mas muitas vezes a criança ali prefere ir pela escada, porque eu acho que o trajeto às vezes é mais curto. Mas além de subir, Marcelo, eu acho que é muito resistente aquelas rodinhas, porque quando eles descem de lá para cá, né, vem testando aquela rodinha ali. Então, sem dúvida, meu amigo, que aquilo ali é um equipamento que eles usam no dia a dia, tem que durar, muitas vezes dura mais de um ano. É isso. E ao longo do tempo, naturalmente essas repercussões vão chegar. Enquanto a gente não chega nesse mundo ideal de peso adequado, de postura adequada, o que mais que a criança no dia a dia, o adolescente sobretudo, pode fazer para minimizar esses riscos para ela? Manter o alongamento, tentar fazer atividade física, né? A educação física das escolas é extremamente importante, a educação física, a prática esportiva, evitar o sobrepeso, né? Tentar manter um ritmo de atividade física regular, alongamento e na escola o ideal é que tenha uma supervisão de um educador físico para estar orientando e as escolas tentar convidar profissionais de fisioterapia, educação física, médicos, ortopedistas, para sempre estar dando palestras. Sim. Porque às vezes a criança, o adolescente, ele não sabe o prejuízo que ele está tendo funcional com o uso inadequado das mochilas. Né? E outro tema que também é importante é o uso do celular hoje. O aparelho celular hoje, os computadores, a postura de ficar com o tronco inclinado, também hoje tem sido outro vício postural que está provocando muito dano futuro. Não só para as crianças, para nós adultos também, né? E a postura também ao deitar. Muita gente usa o celular deitado, às vezes assistindo uma TV, deitado. Qual a recomendação a respeito de posição se é para utilizar ainda uma tela ali deitado? Tipo de travesseiro adequado? Existe alguma recomendação para isso? Existe. O travesseiro, dependendo da posição, existe a posição a gente chama de decúbito dorsal, que seja, deitado com o tronco para cima, né, como se fosse olhando para o teto, dormir, uma posição mais tradicional. Né? Deitado, existe o deitar de lado, que a gente chama de decúbito lateral, né? Dormir de lado, e o de bruços. O dormir de bruços, para dormir de bruços, você inclina muito o pescoço. Você já fica com a torção cervical muito grande durante o sono. Então já é uma posição que não é muito aconselhada para que a gente... E normalmente é uma das posições preferidas, né? A gente mais dorme, isso. Ao dormir de lado, o travesseiro tem que ser de uma altura, de forma que a orelha fique à altura do ombro, que não fique muito inclinado. Não pode também inclinar muito de lado. Não pode ser aquele travesseiro muito macio. E deitado com a barriga para cima, decúbito dorsal, o ideal é com o travesseiro menor possível. Menor e apoio na região cervical para deixar o queixo mais ereto. Mais ereto. Usar celular deitado não é recomendado. Mesmo que a gente use só se você usar com apoio de tronco, inclinando o tronco. Mesmo que você tente de diversas formas, você vai ter problema de visão do pescoço ou dos membros superiores. E sentado tem que ter a velha postura de... Eu tenho até um vídeo, na universidade eu filmei, fiz uma brincadeira com os estudantes, que é uma estudante inclinada e eu depois mostrando como é que se usa o celular, que é como se você estivesse filmando a pessoa. A maneira correta é dobrar o braço, né, deixar nessa posição e botar o celular assim, para você ficar com o queixo para cima, como se você estivesse filmando uma pessoa à sua frente. Essa maneira de inclinar o tronco, o braço e a alavanca da coluna, o crânio, ela aumenta muito a sobrecarga na coluna vertebral.
chega a aumentar de 30% a 40% a 50%, dependendo da altura da pessoa, o peso do crânio em relação ao braço e alavanca que você faz. Então é um estresse muito grande para a coluna cervical, que é o que está acontecendo hoje no mundo, no nosso mundo. É o famoso, é uma doença que já até é apelidada hoje de síndrome do pescoço de texto. Já é bem divulgada nas redes sociais e na internet. A síndrome do pescoço de texto. E a síndrome da retificação da coluna vertebral. Tudo consequência hoje da modernidade, do uso de celular, computador, tablet, de maneira de vícios posturais ruins. São tempos modernos, né? Se nós imaginarmos que ao longo da nossa evolução como espécie humana, nós passamos por várias mudanças, né, posturais. Será que daqui a mais 1.000, 2.000, 10.000 anos para frente, a gente vai ter outra aparência, né? De repente com mudança esquelética. O que é que você acha que pode ser feito, então, no dia a dia? Assim, a nossa vida hoje ela está muito dentro de um celular. Não é só a rede social. É um compromisso, é uma agenda, é um pagamento, é checar alguma outra coisa, é manter contato com alguém, né? Um recado, enfim. É inevitável. Então, além do uso adequado da postura, é a atividade física. Que atividade física é mais recomendada para minimizar esses danos também? A atividade física eu sempre falo assim, atividade física é a que você tem que praticar. Há algum tempo eu falei em uma outra entrevista que perguntaram sobre quando que a pessoa não pode fazer musculação. Eu digo, a única contraindicação absoluta, e eu hoje digo isso aqui de frente para um dos melhores cardiologistas do Brasil, a única contraindicação absoluta para não ir para academia é não gostar de ir para academia. Entendi. Você pode ser transplantado, você pode ter valvopatia, você pode ser E amputado. aquele joelho, essa desculpa, olha, atenção. Tem muita gente que assiste a gente aqui, Dr. Marcelo, que é 40, 50, 60 mais aqui. E na nossa recomendação diária para fazer uma atividade física, elas dizem que não fazem porque o ortopedista, não, doutor, meu ortopedista ficar no meu joelho, eu não posso fazer atividade física. Não. E ali ela considera que é qualquer atividade física. Qual é realmente o valor dessa informação? Não existe. A atividade física ela tem que ser feita. Ou se você não puder caminhar, você vai para a bicicleta, se não puder, vai para a musculação, vai para a piscina, vai para a hidroginástica. Quem não gosta de academia, tudo bem, mas pode fazer em casa, pode fazer no YouTube. Sim. Há algum tempo, ainda no período de doutorado, eu vi um estudo extremamente interessante. Um grupo comparou o uso de vários medicamentos para o tratamento da artrose do joelho com outro grupo que só pediu para o paciente fazer agachamento 15 vezes de manhã, 15 vezes no meio-dia e 15 vezes à noite. Só agachamento. O grupo do agachamento teve muito mais benefício que o grupo que tomou medicamentos caríssimos. Ou seja, só o simples fato de fazer agachamento completo, quem pode fazer o agachamento, né? Você conseguir fazer o agachamento completo, se não puder, pelo menos um agachamento parcial, uma flexão do joelho parcial, já tem muito mais benefício para o joelho do que tomar medicamento. Ou seja, tem que se movimentar. Tem que movimentar. E outra coisa, né? Esse público, muitas vezes, já é um público que já toma muitos medicamentos por outros motivos. É uma pressão arterial, é uma diabetes, é um colesterol, enfim, qualquer outra. E muitas vezes você também convive muito com isso, né, Marcelo? Você quer deixar um paciente feliz, você tira uma medicação contínua da receita dele. Ninguém quer tomar remédio, então. Mas muitas vezes ele prefere tomar uma medicação dessa do que fazer um agachamento, do que fazer uma atividade física. E mudar hábito, de fato, é difícil. As pessoas têm uma resistência muito grande, porque tem as maiores desculpas possíveis, né? Que não tem tempo, que não pode fazer por isso ou por aquilo, porque não gosta. Mas, naturalmente, a gente tem que encontrar o que a gente... Dá para fazer atividade física, não tem desculpa. Entre musculação, hidroginástica, natação... Eu sei que, como você falou, assim, talvez aquela que você tem mais interesse, afinidade e tudo. Mas especificamente para a coluna, para fortalecer a musculatura, diminuir dor. Naturalmente, no dia a dia, a gente tem posturas muito ruins. Entre essas atividades físicas, tem alguma que é melhor para a coluna, especificamente? A natação, por não diminuir o empuxo, a gravidade, o impacto sobre os discos, ela tem mais benefício. É um dos que a gente mais recomenda para o treino, para o fortalecimento da musculatura paravertebral, musculatura da coluna vertebral. A natação, né? A hidroginástica também. Porém, em relação à musculação, com a hidroginástica perde em termos de ganho de massa mineral óssea. Porque como não tem impacto, o exercício de impacto ao solo, a musculação, a caminhada, a corrida, ela é mais benéfico para armazenar osso do que a hidroginástica. Então, cada um tem seus prós e contras.
Perfeito, Marcelo. Meu amigo, aqui é o seguinte, a gente repete isso, esse espaço, ele é da saúde piauiense. Você, assim, foi uma honra poder lhe receber aqui. A gente se encontra quase todo dia aí no centro cirúrgico, nas redes sociais. Mas, assim, poder lhe receber aqui dentro do Vida Mais, trazendo informações tão relevantes. Então, a gente, em nome de toda a equipe, agradece a sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado. E você segue aqui com a gente no Vida Mais, que a gente vai no intervalo aqui rapidinho. Já já a gente volta. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.